Olá, alunos, tudo bem? Hoje faremos as aulas 35 e 36 e vamos trabalhar a equação fundamental da ondulatória. Vamos lá? Apostila 7, setor B, aulas 34 e 35, equação fundamental da ondulatória. Enem, oscilações, onda, óptica e radiação. Nestas aulas, 1. Comprimento de onda de uma onda. Essa letra grega aqui, parecendo um Y virado para baixo, chama-se lambda. Toda vez que ela aparecer, ela está se referindo a comprimento de onda. Há dois conceitos para comprimento de onda. 1. Comprimento de onda de uma onda corresponde à distância percorrida por uma onda durante um intervalo de tempo igual a um período. Tempo zero, ela está sem movimento. Tempo, período sobre 4, eu ergo a mão para cima. Quando eu desço, tempo 2, período sobre 4, que é igual a período sobre 2. Tempo 3, período sobre 4. Tempo 4, período sobre 4, que é igual a período. Aqui nós temos então o comprimento de uma onda. Sentido de propagação da onda, da esquerda para a direita. Número 2. Comprimento de onda de uma onda é igual à distância entre dois pontos consecutivos que oscilam em concordância de fase. Observação: a distância entre dois pontos consecutivos que oscilam em oposição de fase correspondem a meio comprimento de onda, lambda dividido por 2. Então aqui eu tenho as cristas AC, aqui é um comprimento de onda. De B a C eu tenho os vales, outro comprimento de onda. Então quando eu considero o momento em que ele está mudando o sentido, é lambda dividido por 2. Então veja aqui, ó. Daqui até aqui. Ele estava lá na crista e foi direto para o vale. Então, lambda dividido por 2. Quando ele está aqui, ó, na fase que ele está formando a crista, daqui a aqui, também lambda dividido por 2. Será lambda completo quando ele estiver iniciando a formação da crista, até o momento que ele desce do vale e sobe novamente, formando uma nova crista. Então eu terei um comprimento de onda. Ou de uma crista a outra, ou de um vale a outro. Os pontos A e C oscilam em concordância de fase, assim como os pontos F e H. Por exemplo, já os pontos A e B oscilam em oposição de fase, assim como os pontos E e F, por exemplo. Então, para ficar melhor a compreensão, vamos assistir um vídeo do professor Joab Silas, do projeto Brasil Escola. Vamos assistir? Fala, amigo estudante! Aqui é o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre a reflexão e refração de ondas em cordas. Antes de tratarmos das reflexões das ondas em cordas, vamos nos lembrar dos elementos de uma onda transversal. As ondas em cordas são ondas classificadas como transversais, que têm a direção de propagação perpendicular à vibração. Aqui nesse caso nós temos uma corda que está oscilando, uma corda muito grande, que está oscilando através de um oscilador que produz 2 ondas por segundo. Essa é a frequência, 2 Hz, 2 ondas por segundo. Ondas com amplitude de 1 centímetro. Nós colocamos em modo lento. Você vai perceber que cada ponto na corda sobe e desce com a passagem da onda. Você tem que se lembrar que uma onda não é capaz de transportar matéria. Ondas transportam energia. Pausando aqui as nossas ondas, nós podemos analisar os elementos que compõem uma onda. E esses elementos são os seguintes. Os pontos mais altos da onda são chamados de cristas. Então, C para cristas da onda. Os pontos mais baixos são denominados de vale. A distância entre duas cristas consecutivas ou entre 2 vales consecutivos é chamado de comprimento de onda e é simbolizado pelo lambda, uma letra grega. Uma outra forma de encontrar o comprimento de onda é partindo da posição central, indo até a crista, caminhando até o vale e voltando para a posição central. Essa distância também representa um comprimento de onda. Então, esses são os principais elementos da onda. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links que estão na descrição do vídeo.
Até a próxima, amigo! 2. A equação fundamental da ondulatória. Velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda da onda sobre o período da onda, que é igual ao comprimento de onda da onda vezes a frequência da onda. Bom, vamos assistir a um outro vídeo do professor Joab Silas falando sobre a equação fundamental da ondulatória. Olá, eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos estudar a equação fundamental da ondulatória. Hoje nós vamos entender a equação fundamental da ondulatória, que é uma equação que determina a velocidade das ondas. Como que nós vamos calcular a velocidade das ondas? Você já deve ter ouvido muito falar sobre a velocidade da luz, a velocidade do som. Pois é, as ondas têm velocidade. Como calcular essas velocidades? Olha só, as ondas possuem velocidade de propagação constante em determinado meio. Então, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo é sempre 3 vezes 10 oitava metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. E essa velocidade ela é constante, ela não sofre alterações enquanto a luz estiver propagando no vácuo. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e também é uma velocidade constante. Enquanto o som estivesse propagando no ar dentro de determinadas condições, a velocidade dele sempre vai ser de 340 metros por segundo. Agora, como que nós podemos calcular a velocidade de uma onda? Qual que é a equação fundamental da ondulatória? Para determinar essa equação, para chegarmos nessa equação, nós vamos partir da ideia de velocidade média, ideia básica de velocidade média. A velocidade é a razão ou a divisão do espaço percorrido, que nós chamamos de ΔS, pelo tempo, que nós chamamos de ΔT. Na aula de elementos das ondas, você viu que o espaço que uma onda percorre, uma onda possui um comprimento de onda. Quando uma onda passa um comprimento de onda, que nós chamamos de lambda. Então, se tratando de uma onda, o espaço percorrido aqui pode ser substituído pelo lambda, que é o comprimento de onda. Agora, se eu tenho um lambda, eu tenho o tempo de geração de apenas uma onda. O tempo para gerar uma onda é o que nós chamamos de período, tempo necessário para a produção de uma onda. Então, ΔT pode ser substituído por T maiúsculo, que representa período. Então, a nossa equação fica assim: velocidade de uma onda agora é lambda, comprimento de onda, dividido pelo período. Eu não vou mudar nada nessa equação se eu reescrevê-la dessa maneira. Velocidade é o comprimento de onda vezes 1 sobre t. Nada foi alterado. Repare que se eu fizer lambda vezes 1, eu volto para a parte de cima da equação. Então, o que está escrito aqui em cima e o que está escrito aqui embaixo é a mesma coisa. Agora, por que nós escrevemos dessa maneira? Porque se você olhar na nossa aula anterior sobre elementos das ondas, você vai ver a frequência. E a determinação da frequência é que ela é o inverso do período. Então, 1 sobre t representa a frequência da onda. Então, por fim, como que eu escrevo a velocidade de propagação de uma onda? A velocidade de propagação de uma onda é igual ao produto do comprimento de onda vezes a frequência. Produto do comprimento de onda pela frequência. Esta é a equação fundamental da ondulatória. Agora, vamos dar uma olhada em cada elemento dessa equação. Olha só, velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a velocidade tem que ser calculada em metro por segundo. O comprimento de onda vai ter que ser dado em metros, sempre. E a frequência em hertz, que significa ondas por segundo. Então, essas são as unidades obrigatórias que o Sistema Internacional de Unidades impõe para ser usado para cada uma dessas três grandezas. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Você pode curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Caso de dúvida, você pode acessar os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima!
em classe. Número 1. A figura a seguir mostra uma onda se propagando em uma corda em um determinado instante. Sabe que sua velocidade de propagação é igual a 20 centímetros por segundo. Determine sua frequência de oscilação, sabendo que a frequência de uma onda depende apenas de sua fonte. Determine a frequência da fonte dessa onda. Pessoal, então vamos resolver o primeiro exercício. No desenho, nós temos então o comprimento de onda lambda, que nesse caso vale 10 centímetros. A fórmula da velocidade é velocidade é igual a lambda vezes frequência. E ele me diz que a velocidade é 20 centímetros por segundo. Como as duas grandezas já estão em centímetro, eu não preciso alterar nada. Eu aplico direto na fórmula. Então, 20 é igual a 10 vezes frequência. Eu quero descobrir a frequência. Frequência é igual a 20 dividido por 10. Frequência é igual a 12 Hz. Número 2. A figura a seguir mostra uma bola no qual se propaga uma onda em um instante t qualquer. Então nós temos o primeiro gráfico. Repare que na mola foi pintado o ponto A. A posição do ponto A em função do tempo é dada pelo gráfico a seguir. Considere que no instante inicial igual a 0 segundo, o ponto A estava em sua posição de equilíbrio. Então aqui eu tenho a onda representada no segundo gráfico. A partir dos gráficos, responda as seguintes perguntas. Qual grandeza está representada no eixo vertical dos dois gráficos? No eixo vertical está representada a posição vertical dos pontos. Então, 1 metro menos 1 metro. E no segundo, a amplitude da onda. 1 metro para cima, 1 metro para baixo. No primeiro gráfico, no eixo horizontal, expressa a distância da bola. E no segundo gráfico, o eixo horizontal representa o tempo em segundos. Qual o comprimento de onda da onda que se propaga na mola? Então aqui no primeiro gráfico a gente já percebe, ó, o comprimento de onda vai até 4 metros. Então aqui é o lambda. Lambda vale 4 metros, daqui a aqui também 4 metros, daqui a aqui 4 metros. Ó, 4 menos 0 dá 4. 6 menos 2 dá 4. 8 menos 4 dá 4. Então aqui eu tenho o comprimento de onda da onda, que é o lambda. Lambda é igual a 4 metros. Letra C. Qual o período e a frequência da onda que se propaga na mola? Então, para a gente calcular isso, nós vamos considerar então o período como sendo 2 segundos. Bem aqui, ó. Iniciou, foi, aí ela aqui inicia novamente. Então, 2 segundos. Certo? Esse vai ser o nosso período, t igual a 2 segundos. Então, frequência é igual a 1 sobre período. Período é 2 segundos. 1 dividido por 2, 0,5 Hz. Letra D. Com qual velocidade a onda se propaga na mola? Vamos resolver a letra D. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Então nós já tínhamos lido o comprimento da onda, que é 4 metros. A frequência nós calculamos em cima. 4 vezes meio vai dar 2 metros por segundo. Número 3. A figura a seguir mostra uma vista superior da superfície de um lago, onde se pingam gotas com uma frequência constante. As gotas atingem a superfície do lago no ponto A, criando uma onda que se propaga pela superfície do lago. As linhas contínuas, estas e estas, representam as cristas, e as ondas tracejadas, estas e estas, representam os vales. Sabe-se que do conta-gotas caem 2 gotas a cada segundo. Determine a velocidade de propagação da onda na superfície desse lago. Bom, de acordo com o enunciado, caem 2 gotas a cada segundo. Então nós podemos dizer que são produzidos 2 pulsos por segundo. Então a frequência é igual a 2 Hz. Então aqui, de acordo com a figura, nós podemos dizer que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a metade do comprimento da onda. Então, 5 vezes lambda dividido por 2. Então, a partir da figura,
5 comprimentos de onda dividido por 2 é igual a 50. 2 vezes 50 vão dar 100. 100 dividido por 5 vão dar 20. 20 centímetros. Velocidade é igual a comprimento da onda vezes a frequência. Velocidade, então, é igual a 20 vezes 2. Velocidade é igual a 40 metros por segundo. Número 4. Em uma região do mar próxima à praia foram montados diversos pilares com boias encaixadas, que por sua vez podem oscilar livremente na direção vertical. A menor distância entre duas boias que oscilam em concordância de fase é igual a 8 metros. Observando-se uma das crises da onda que se propaga no mar, verifica-se que ela se desloca 10 metros em 5 segundos, com velocidade constante. Determine o período de oscilação das boias dos pilares. Vamos resolver o exercício 4? Lá no enunciado ele diz que há uma menor distância entre as duas boias e que elas oscilam em concordância de fase. Então, essa distância entre elas nós vamos considerar como sendo o comprimento da onda. Lambda igual a 8 metros. Então, como a velocidade de propagação das ondas é constante, então nós podemos deduzir que velocidade é igual a variação de espaço por variação de tempo. Então, a variação de espaço é 10 metros e a variação do tempo é 5. 5 segundos, 10 dividido por 5, 2 metros por segundo será a minha velocidade. Então, aplicando a equação fundamental da ondulatória, velocidade é igual a comprimento de onda sobre o período. Velocidade nós temos então que é 2 metros por segundo. Comprimento da onda, 8. Então, vamos achar o período. 2 vezes o período é igual a 8. Período é igual a 8 dividido por 2, que vai dar 4 segundos. Como o período de oscilação da boia é igual ao período de oscilação das ondas, então nós temos que o período de oscilação da boia é igual a 4 segundos. Então nós concluímos as atividades das aulas 34 e 35. Vocês deverão ir lá no plural e fazerem as tarefas propostas como mínimo de complementares. Bom estudo!